começando mais um Come Together, um talk que traz empreendedores, investidores e varejistas para uma boa conversa, oportunidade da gente conhecer trajetórias e motivações de pessoas inspiradoras. Ele é um empreendedor serial, mentor, consultor e investidor de startups. Um apaixonado por buscar desenvolvimento empresarial e social através da tecnologia. É formado em economia, com mestrado em engenharia industrial, ambos pela Universidade de Stanford. Ele teve passagens pela GP Investimentos, pela McKinsey, grados e há mais de 20 anos ele é voluntário lá na Endeavor, ajudando a selecionar e orientar outros empreendedores. Hoje, o nosso Come Together é com o Marco Pellmann. Ele está há muitos anos à frente da Digipix, mas resolveu empreender novamente com a Aravita, uma startup que otimiza a compra de alimentos frescos para supermercados através de inteligência artificial, ajudando a aumentar as vendas e a reduzir desperdícios. E agora é o mais novo investimento do nosso portfólio do fundo Retail Tech da High Partners. Marco, quero te agradecer, tá todo aí uniformizado hoje. A gente tem aqui um high five que a gente faz bate-a-quê. Muito bem. Bem-vindo ao nosso Come Together. Muito prazer obrigado. ter você aqui. Um prazer é meu, muito legal estar aqui com você. Muito feliz de ter vocês como nossos sócios e prontos para essa jornada que se apresenta e que vai ter muitas coisas boas para a gente se divertir junto e, se Deus quiser, chegar num lugar muito bacana para a empresa e para o mundo. Assim espero, gente, porque a gente está feliz demais, né? Até você vai contar um pouco mais da Aravita, mas eu acho que o propósito pessoal é ainda mais genuíno e relevante do que o profissional. Você vai contar, tem muita coisa aqui hoje, mas eu quero começar com a primeira pergunta, porque aí tem um outro ângulo, eu te apresentei com todas as suas credenciais, mas pelas suas palavras, quem é Marco Pellmann? Bom, vamos lá. Eu acho que, até pelo que a gente estava conversando um pouquinho antes desse papo, o Marco é o pai do Vitinho, tá certo? Eu acho que esse, sim, meu produto de maior orgulho. Em desenvolvimento, minha startupzinha pequena, de 10 anos de idade. Eu sou também marido da Renata, pai da Lola, que é a filhota de 4 patas, né? E eu sou um empreendedor. Acho que é interessante quando você fala voltou a empreender. Na verdade, eu acho que a gente é empreendedor, dificilmente a gente está empreendedor, então é uma coisa contínua. Às vezes demora para você descobrir que você é empreendedor e você começa a olhar para trás na sua vida e percebe que você já era, só não sabia, né? E eu sou um cara com muita curiosidade, muita sede de saber, muita sede de aprender, muita sede de fazer, e que gosta de viver a vida e curtir cada momento. Muito bom, muito bem, né? E muito legal você falar essa coisa de que você nunca deixou de ser empreendedor, você nasceu, e isso é muito genuíno, realmente assim, não dá para forçar a barra e tentar ser uma coisa que você não é e também não fugir daquilo que se é, né? E eu até comentei aqui na nossa descrição que foram muitos anos à frente da Digipix. Né? E uma empresa que virou uma gigante, aí depois você também fala um pouco mais, mas quando é que começa essa jornada? Porque ainda que você tenha nascido empreendedor, tem algum momento específico que esse caminho inicia? Eu acho que sim, eu acho que talvez a primeira provocaçãozinha tenha sido em Stanford, né? Sendo muito sincero, eu fui para lá porque eu achava que a faculdade era muito especial e além disso, ela tinha uma vantagem em relação a outras faculdades dos Estados Unidos, porque ao ficar na Califórnia fazia sol. E você tá rindo, mas eu vou te falar, minha rinite adorou, tá? Foram 5 anos em que eu podia não me preocupar com ter um lenço de papel escondido atrás da cadeira quando eu vinha conversar com alguém. Muito bom, enfim, era um bom motivo, inclusive. Mas enfim, então eu brinco que eu fui para Stanford por causa do sol. Mas deu certo, né? E em Stanford eu acho que foi onde eu tive a primeira exposição ao empreendedorismo, né? O vizinho do quarto ao lado fundou uma startup que acabou listada na bolsa, né? E eu acho que eu não sabia o que era startup nem o que era bolsa, né? Com 17 anos, que é a idade que eu tinha quando eu fui para Stanford. Então eu acho que foi lá que o bichinho me mordeu, né?
mas ele ficou escondido um tempo, né? E eu tinha uma coisa, quando eu acabei a faculdade, o mestrado, eu queria voltar para cá, né? Queria voltar para o Brasil e sentia que eu tinha que ganhar mais traquejo. Eu queria fazer, né? Eu queria trabalhar com gente que soubesse mais do que eu, com quem eu pudesse aprender. Eu até brinco que tem aquele programa de Harvard pra gente sênior lá, o tal do OPM, né? Eu brinco que eu fiz o meu próprio OPM, que foi aprender com other people's money, né? Então eu fiz isso durante alguns anos, até que eu olhei e falei assim, e agora? O que eu faço, né? E então a decisão de empreender pela primeira vez, né, oficialmente, veio em 2004, mas eu acho que dando mais um passinho aqui para trás, logo antes disso, teve essa questão de Endeavor que a gente falou, né? Eu tive uma sorte muito grande, um daqueles acasos malucos, que eu conheci a Endeavor antes da Endeavor abrir no Brasil, né? Tive a chance de participar de um evento da Endeavor no Chile, quando a Endeavor tinha em Buenos Aires, em Santiago, e tinha uma discussão de se ia abrir no Brasil, fazer uma ONG aqui de empreendedorismo, e nem tinha empreendedorismo no dicionário. E quando abriu no Brasil, eu imediatamente, sei lá, me coloquei dentro da sala e falei assim, como é que eu ajudo? Né? E que é muito a minha cara, né? De chegar chegando e falar, e aí galera, tem alguma coisa que eu posso fazer? Me fala aí, em que posso ser útil? E eu acho que esse bichinho do empreendedorismo começou a se desenvolver muito mais estando próximo, né, da Endeavor, desse ecossistema empreendedor. E a verdade é que é o seguinte, né, eu comecei a empreender, comecei a fazer as minhas próprias coisas, mas continuei ao longo de todos esses anos e continuo super envolvido com o Endeavor e com o ecossistema de inovação de várias maneiras. Muito bom. A Digipix, ela ainda é, né, você criou ela lá em 2004, ela se tornou uma grande empresa de customização de produtos em escala, né? Mas ela não começou assim. E aí eu queria que você contasse um pouco, falando de Digipix, até porque aqui a gente tem um público empreendedor que no meio do caminho também precisa fazer manobras, porque o mercado muda e tudo mais. Como é que você fez essa manobra da Digipix começar com revelação de foto, que foi assim que ela começa, para ela virar uma empresa, e aí você me explica melhor, desses produtos personalizados? Então, sendo super sincero com você, a Digipix começou como empresa de fotografia como estratégia, né? Estratégia de que ali fazia sentido começar. Porque, vamos lá, dando de novo um passo para trás, eu, como engenheiro industrial, por volta de 93, 94, uma coisa assim, eu li um livro quando eu estava nos Estados Unidos chamado Mass Customization, né? Customização em massa. E eu achei o conceito muito incrível, né? Que era quase que o contraponto à produção em massa, né? É o anti-Ford modelo T. Sim. Que era aquela lógica de que seria possível você ter escala com personalização ao mesmo tempo. Mas, sinceramente, em 94 era um negócio meio utópico, né? Tipo assim, olha que legal, algum dia alguém vai juntar esses dois extremos. Era quase, você tem indústria de um lado, artesanato do outro, e de alguma maneira essas duas coisas vão acontecer. Com a internet começando a ganhar atração, né, no final dos anos 90, e as tecnologias digitais e tudo mais, começou a parecer que aquela maluquice, aquela utopia de alguns anos antes, talvez não fosse tão absurda assim, né? E eu pensei na Digipix como um business de customização em massa, né? Com uma produção personalizada. E parte dessa produção personalizada, o modelo de negócio pressupunha uma venda pela internet, porque senão o custo de atender aquele pedido era impossível, era inviável economicamente. Então eu falei, bom, legal, então eu vou captar pela internet, vou produzir personalizado, muito legal, mas o que as pessoas vão querer comprar personalizado? E aí, tinha o que as pessoas vão comprar e o que dá para produzir personalizado. Sim. E aí a gente falou, puxa vida, tem um negócio que já é digital, né, que é impressão. Impressão parece um bom lugar para começar, porque a impressão meio que, por definição, toda impressão digital é personalizável. E aí a fotografia era, sinceramente falando, o pedaço de papel pintado mais valioso que tinha.
e que as pessoas já demandavam como personalizado. Então a gente não estava entrando no mérito de será que as pessoas vão querer tênis personalizado, carro personalizado, roupa personalizada? Será que as pessoas vão querer as suas próprias fotos personalizadas? Sim. E a resposta é, puxa vida, aqui você tem um mercado que já é personalizado por definição. Então parece ser um bom lugar para começar esse business de personalização. Aí o que talvez tenha sido um pouco surpreendente é que demorou para a gente deixar de fazer só fotografia. Né? E aí, ao longo do tempo, parecia cada vez mais que a Digipix era uma empresa de fotografia exclusivamente, e realmente esse foi o nosso produto principal, o nosso serviço principal durante anos e anos e anos, e ainda é. Mas a questão da capacidade da empresa de fazer outras coisas personalizadas estava na visão, inclusive. Né? A gente falava de personalização, de e-commerce, e não tinha fotografia, não tinha a palavra fotografia na visão, na missão da empresa. Sim. Só que para o mundo exterior, obviamente, a marca Digipix simbolizava a fotografia, mas na nossa cabeça a gente estava desenvolvendo alguma coisa que podia ser maior do que a foto, como de fato acabou acontecendo. Então não foi uma manobra, na verdade é um roadmap que foi sendo cumprido e que a foto talvez tenha tomado o roadmap estava claro, o timing é tipo o seguinte, e aí, vira à direita? Não, continua. E mais 3 anos. E aí, vira à direita? Não, continua. Enfim, então a gente tinha uma ideia de que a gente ia fazer mais coisas, mas fez sentido durante muito tempo focar na fotografia exclusivamente. Sim. E depois, obviamente, como acabou acontecendo, a gente falou, não, melhor abrir o leque, buscar mais fontes de receita, ter outras formas de ocupar a capacidade produtiva, tanto fabril quanto tecnológica, o tempo das pessoas e assim vai. Por aí vai. E aí quando surge, então, a ideia da Aravita, nessa história toda aí? Naquele momento de pandemia, né? Eu acho que pandemia é quando todo mundo é chacoalhado, trancado em casa, fala, você pode fazer qualquer coisa desde que você não saia da sala de jantar. E a minha esposa brincava que ela falava o seguinte, você fala tão alto, eu vou te trancar na sala, porque senão eu não consigo me concentrar no meu trabalho, no sofá, sei lá, na copa, o que seja. Então eu estava lá trancado na sala e sem condições, obviamente, de estar fisicamente com todo mundo, né, na Digipix. E aí, acho que tem uma combinação de 2 coisas. A primeira foi a constatação que é muito legal como empreendedor. Acho que o empreendedor se sente feliz de estar construindo, mas quando você percebe que o seu filho está adulto, também é uma fonte de orgulho e prazer, né? Eu brinquei, né, que meu filho tem 10 anos, né, e a gente tem sempre aquela frase de que a gente cria o filho pro mundo, e aí a mãe chora, e aí o pai fala, brincadeira, não é nada disso. Mas eu acho que com uma startup, com empresa, é um pouco isso também, né? Você tem uma etapa que você fala, puxa vida, faz mais sentido andar com as próprias pernas do que eu estar ali todo santo dia. Pelo menos pra mim, chegou uma hora que eu falei assim, puxa, tá funcionando bem. Na pandemia, a gente... Vamos dizer assim, eu dei um passo para trás para não atrapalhar a equipe e não ser controlador demais. Falei assim, gente, está cada um na ponta, cada um sentindo o que está acontecendo, vamos alinhando, mas não liga para me perguntar, vamos fazer. E aí eu comecei a observar que precisavam cada vez menos de mim e que isso não era um problema, era uma solução. E aí o que você falou, né? O ócio criativo, maravilha. Eu voltei para estaca zero, o que eu quero ser quando eu crescer, né? Outra vez. Que eu acho que essa é a pergunta que eu me faço e que eu faço muitas vezes, até em entrevista, eu pergunto às pessoas, o que você quer ser quando crescer, né? E às vezes tem umas mulheres de 35 anos, uns marmanjos de 30 olhando pra minha cara e falam assim, como assim, o que você quer ser quando crescer? Mas é a pergunta que eu me faço, né? Eu, de novo, dei um passo para ser bom, legal. Então eu cheguei até aqui, o que eu quero ser quando crescer? E eu tô sentado aqui, mas eu tenho 1,94 m, então é bom que eu pare de crescer, senão esse negócio vai ficar ruim. Mas enfim. E aí eu comecei a pensar o que eu tinha vontade de fazer. E aí, algumas coisas. Primeiro, essa história do começo do nosso papo, de que eu sou empreendedor. Então, assim, eu não conseguia me imaginar não sendo empreendedor. Talvez tenha jeitos diferentes de ser empreendedor, mas eu tive naquele momento a constatação, e tenho isso muito claro para mim hoje, que assim, eu precisava fazer alguma coisa nova e tirar do chão. Né? Tem gente que acha, que tem gente que prefere pegar coisas que já estão no estágio posterior, não sei o quê. Eu adoro esse momento de gênese,
procurar a hipótese inicial, testar, ajustar, montar a equipe. Para mim, assim, é muito gostoso isso. Então tá bom, então isso tá ótimo. Mas no quê? Né? E aí tinha uma combinação de duas coisas, eu acho. Né? De um lado, tinha que ser alguma coisa que me atraísse tecnicamente, né? Que eu olhasse e falasse, isso aqui é uma coisa que eu consigo me imaginar fazendo e consigo imaginar que eu, de alguma maneira, consiga contribuir para este produto que eu estou montando. Uhum. E a Aravita, a gente vai falar um pouco mais adiante, tem uma questão que é o seguinte, no final das contas, a gente resolve um problema que até pouco tempo atrás era um problema de engenharia industrial, né, de pesquisa operacional, especificamente dentro de engenharia industrial, com inteligência artificial. Assim, puxa, tem um negócio aqui que é a minha cara modernizada. Uhum. Então, poxa, deixa eu entender esse negócio melhor. Isso aqui parece ser uma coisa bacana, que eu tenho interesse em fazer, tenho interesse em aprender, e é trazendo o que há de mais moderno em tecnologia para aplicar num problema de mundo real. Uhum. Porque eu sou empreendedor de mundo real, tá? Sendo assim, nada contra quem faz outro tipo de coisa, mas não é o meu DNA. Sim. Eu quero olhar um negócio e falar assim, tô vendo as coisas andando, tô vendo as pessoas comprando, tô vendo o negócio sobrando, e é isso que me move, né? Como é que você põe tecnologia para resolver problemas de mundo real? E a terceira perna, quer dizer, além de empreendedor, mundo real com coisas concretas e que tem a ver com o meu histórico, com o meu background, com o meu conhecimento. E a terceira coisa, eu falei assim, eu quero montar um negócio que ajude a desentortar o mundo, né? E, tá bom, a palavra parece uma frase super legal, bacana, tal, mas o que isso pode querer dizer? E para mim, assim, sendo muito sincero, no primeiro momento eu não sabia exatamente o que era. Mas eu queria uma empresa que, se ela desse certo, o mundo seria melhor pela existência dela, porque eu acho que está cheio de empresas aí fora, não vou ficar citando nomes porque aqui está sendo gravado, que você olha e fala assim, de cada dia que essa porcaria existe, o mundo fica um pouquinho pior. Né? E tem uma coisa para mim que é o seguinte, não adianta somente a gente jogar dinheiro para resolver e apagar os erros, a gente tem que criar incentivos econômicos para que se faça a coisa certa. Sim. E no final, na Aravita, me dá um prazer enorme, porque é o seguinte, a gente está atacando o problema do desperdício, né? E essa otimização do desperdício gera valor econômico muito claro, né? E ao gerar valor econômico, junto com isso, vem um impacto social e um impacto ambiental, né? Na redistribuição e no barateamento do custo dos alimentos, né, de forma ampla, e na redução do impacto ambiental, seja de desmatamento, irrigação, transporte, seja na emissão de gases de efeito estufa quando a comida apodrece. Então, na hora que caiu a ficha, que dava para fazer tudo isso junto, a gente, desculpa a piadinha, mas a gente juntou a fome com a vontade de comer. Sim. E aí foi. Muito bem. Gente, assim, eu fico aqui, eu fico olhando e ouvindo e tal, e é tão legal porque acho que depois de tantos anos, é isso, você viu teu filho crescer, depois de tantos anos ali, dedicado e tal, e poder recomeçar, e esse gás, uma das perguntas aqui, inclusive eu vou até mudar a ordem, o que motiva, né? Porque você estava contando a tua idade aqui, que não parece, também não faz aqui, a gente não precisa contar, porque não parece também, mas... Caraca, assim, chegar num certo tempo da vida de ter coragem de recomeçar. E o que te motiva? O que te motiva? Então, eu acho que você já falou algumas coisas, mas se você quiser complementar. O complemento é o seguinte, eu acho que uma das coisas, assim, que quando você bota a cabeça na travesseiro, fica pensando assim, não vou fazer de novo, né? O que eu quero fazer igual e o que eu quero fazer diferente, né? E o que me motiva é o que eu vou fazer diferente. Sinceramente, porque o que eu fiz igual, eu já fiz, sim, legal, posso fazer de novo, espero acertar de novo no que eu acertei e tudo mais, mas tem coisa que a gente aprende e fala, puxa vida, a próxima vez eu vou fazer de outro jeito. Sim. E uma das coisas muito legais que eu estou fazendo na Aravita, que eu não tive na Digipix desta maneira, é começar a 3, né? Somos 3 co-founders. Tudo bem, sou eu que estou aqui hoje representando, e assim, enquanto eu bato papo com você, eles trabalham, né? Que é uma divisão completamente injusta de responsabilidades. Tudo bem, que eu venho aqui, entendeu? Ganho minha xicarazinha aqui da High Partners, bonitinho, tudo mais, e eles lá, ó. mas brincadeira essa parte. Eu tive a sorte na Digipix de trabalhar com gente muito legal, de atrair gente muito legal, inclusive desde o começo, né? A primeira pessoa
que eu trouxe para a equipe e acabou virando rapidamente minha sócia, temos um relacionamento maravilhoso até hoje, sabe, muitos e muitos e muitos anos de relacionamento, mas começar tendo gente para dividir desde o primeiro momento é uma coisa muito legal. E para mim é uma experiência nova, né? E é engraçado porque, assim, quando eu, sei lá, com o chapéu de mentor de Endeavor ou de investidor, eu olho e falo assim, não, pelo amor de Deus, não vai ser solo founder, né? Não faça a mesma burrada que eu fiz, né? E isso é um exemplo de umas coisas que me motiva. É ter gente incrível do meu lado. Sim. E a Aline e o Bruno são, assim, pessoas que algumas vezes por dia eu falo, uau, esses caras são muito bons, né? E a gente é super complementar, se dá super bem. Eu acho que é gostoso porque, assim, se de um lado cada um sabe muito bem onde que vai melhor, do outro lado a gente se escuta e se sente muito à vontade de um dar pitaco no negócio, entre aspas, do outro. Sim. E as coisas que são nossas. E isso é uma das coisas que me motiva muito, entendeu? É trabalhar com gente que eu admiro, gente que eu me divirto, gente que tem valores alinhados. Então acho que esse é um baita exemplo, né? Para dar um exemplo do outro lado de coisas que eu já fiz e que eu quero fazer de novo, ainda que diferente, é trabalhar com tecnologia super recente. Eu acho que o conceito de customização em massa da GPix era um negócio muito novo quando a gente começou. Não vou nem falar de fotografia digital, esquece isso. Falar de customização em massa, montar um processo de pegar um negócio que as pessoas imaginam que quanto mais volume, melhor fica, e montar esse processo, sistema, pessoas, tudo isso para produzir dezenas de milhares de itens por mês, centenas de milhares em determinados momentos. E isso era muito legal na GPix. E na Aravita é poder usar inteligência artificial, né? E o engraçado disso daqui é o seguinte. Primeira conversa sobre vamos fazer algo juntos com o Bruno, né? A Aline chegou um pouquinho depois, foi por volta de outubro de 21. E o Bruno é um brasileiro que mora no Canadá desde 2016 e que mudou para lá, para Toronto especificamente, porque ele viu que esse tal negócio aí de data science fazia sentido e Toronto é um dos hubs mundiais de inteligência artificial, porque você tem duas das melhores faculdades do mundo de inteligência artificial ficam em Toronto, né? Que é a Universidade de Toronto e a Universidade de Waterloo. E o Bruno, quando a gente conversou, a gente falou, não, vamos usar tecnologia bacana, não sei o que mais. Ele falou, olha, para mim é o seguinte, tem coisas que são cutting edge, tem coisas que são bleeding edge, né? Vamos no cutting, não vamos no bleeding, né? E o bleeding era computação quântica, que ele falava, olha, eu estudei, acabei de fazer uma especialização no MIT nesse negócio e acho super legal, mas não é hora, não está pronto, não tem aplicação, mas AI tem. E começou, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Me convenceu. E aí a gente montou todo o projeto, não sei mais o quê, e aí, sei lá, outubro do ano passado, começa a subir o volume, né, das pessoas falando de AI. E a gente falou assim, pera um pouquinho, tá acontecendo isso mesmo, né? A gente tá aqui há 1 ano falando desse negócio de AI e aparentemente, sei lá, falando com as paredes, e de repente começa todo mundo a falar de AI e esse negócio que era, bacana, não, tem cripto, tem Web3, tem não sei o que, bababá, e aí não se falava, de repente virou o lugar para se estar, a tecnologia para se usar, e isso para mim está sendo divertidíssimo, porque é muito legal você estar discutindo as coisas que estão no epicentro da discussão tecnológica atual do mundo. Sim. Então, tá aí um exemplo de uma coisa que é muito parecida e muito diferente com o que eu fiz na GPix e que me motiva pra caramba. Muito, muito, muito legal. Você, a Aravita tem quanto tempo? Bom, depende, né? Depende quando que nasceu a Aravita. A Aravita, eu acho que oficialmente ela nasceu em setembro do ano passado. Tá. E isso não quer dizer que não existia um plano antes, mas foi quando a Aline falou sim. Quando a Aline falou sim e nós viramos uma trinca de founders, aí a gente sabia que a gente tinha a Aravita. Então acho que essa é a resposta. Entendi. A culpa é toda da Aline. Aline,
desculpa, tá? O cara tá aqui, tá colocando tudo na sua conta, mas pelo que eu entendi, ele te admira, então tá tudo certo. Tô agradecendo ali por existir a Ana Vita. Tô falando que o Bruno e eu, a gente já tá olhando pra cara do outro até hoje. Não, brincadeira, também não é tanto assim, né? Sempre uma mulher, né, pra fazer essa diferença aqui. Isso é uma grande verdade, não tá? é? Acho que traz um complemento, né? São não, coisas... eu vou te falar, é espetacular trabalhar com alguém como ela, com a formação e a experiência de um lado, mas o jeito de fazer as coisas que eu jamais teria capacidade de fazer. E eu não tenho nenhuma dúvida que uma boa parte disso é pelo fato de ser mulher e ter que enfrentar um mundo masculino na faculdade, no trabalho, no empreender. E para mim assim, é uma fonte de orgulho enorme ter uma sócia como a Aline. Bem, vamos fazer um recorte aqui, vamos mandar esse para a Aline, só para ela. Boa. Vocês, assim, então vamos contabilizar que desde setembro do ano de 21... De 22. 22, não, daí já é 22. A Vita começa a operar oficialmente. Isso. E, enfim, começa a fazer os testes. Então, é uma empresa muito recente. Super. Mas, apesar de recente, é uma empresa, uma startup que foi muito ousada na sua parte de fundraising, aí, de rodada de investimentos. Vocês foram atrás de players para serem sócios, mas não foi qualquer player. Então, a gente tem aqui na rodada... Além de vocês... Além de nós, né, lá. High Partners, que você vai contar o porquê que vocês estão aqui também, mas a Qualcomm foi quem liderou, né, junto com teve a 17 Sigma, a Bridge, DGF, Alexa Ventures, Big Bets e a Norte Capital. Qual foi a estratégia? Porque... obviamente, currículo, repertório, vocês tinham de sobra para dar e vender. Mas o que passava na cabeça de vocês na hora de vocês buscarem esses sócios? Eu acho que a gente queria ter algumas coisas diferentes, né? E aí esse quebra-cabeça vai se montando, né? Sendo super sincero, eu acho que tem uma tendência, né, da gente contar as histórias, quando elas chegam no final, como se elas fossem trajetórias super lineares e falar, olha que bonitinho, começou assim, fez isso, e o resultado foi tal. Uhum. E empreendedorismo não funciona desse jeito na prática, né? Então a gente queria, sim, uma combinação de elementos no nosso cap table, e que a gente obteve não só através dos fundos, mas também através de anjos, e de um corporate específico que entende muito de alimentos, que também é investidor nosso, que é a RG Nutri, que você não citou. Não é um fundo, mas também não é... A Heloísa não é a nossa anja, é a RG Nutri que é a nossa investidora. Eu não queria deixar de ouvir o nome deles citado aqui também, porque eu acho que é super importante. Mas a gente foi buscar gente que trouxesse coisas diferentes, no final das contas, tá? E quando a gente olhou para o Brasil, assim, tinha alguns fundos que traziam relacionamento nosso anterior e que era importante para mim, assim, uma fonte de orgulho grande ter a DGF e a Alexia de volta comigo, né? A DGF, que foi investidora da Digipix durante tantos anos, e o Patrick, que está na Alexia hoje, mas que esteve na DGF durante muito tempo, então ter o aval desses dois grupos de amigos, que no final das contas é isso, tantos e tantos anos de relacionamento, falando, tamo junto na próxima empreitada, para mim era uma coisa super importante, né? A turma do Big Bets, com quem eu convivo há tanto tempo, desde época de Endeavor e depois ajudando eles, inclusive, em vários momentos no fundo. O pessoal da Norte é uma história engraçada, porque um dos fundadores da Norte, eu fui anjo dele, na empresa dele lá atrás. Então você vê, as peças vão encaixando, né? Falando dos três primeiros que você citou, a Qualcomm, para mim, foi assim, vamos dizer assim, a coroação da tese, né? Quando um corporate venture respeitado mundialmente como é a Qualcomm e que dificilmente faz um cheque tão cedo, falou pra gente, ó, tamo junto, acreditamos na história de vocês, no propósito de vocês, na maneira como vocês enxergam desenvolver esse produto e essa empresa.
Depois a gente falar com gente de todos os cantos do mundo, porque isso foi muito legal, né? Porque a gente falou com gente da China, gente da Índia, gente da Europa, gente de Israel, gente dos Estados Unidos, além dos brasileiros que, coitados, pegavam a gente pela mão e falavam, vamos lá para a próxima, né? E além disso, acho que a gente tem uma vontade muito clara de internacionalizar a Aravita no momento certo, né? E para isso a gente achava que era legal ter gente que já estivesse ajudando a gente a olhar para fora. Então, 17 Sigma e Bridge, né, que são fundos focados em Latam, mas baseados fora do Brasil, trazem esse elemento e complementando a Qualcomm, né? E talvez até de maneira mais imediata, né? Porque um vem da Argentina, o outro do México, a Qualcomm com uma visão mais de mundo, e a gente falando o seguinte, puxa, a gente então vai nascer com essa obrigação, entre aspas, de olhar para fora. Sim. E aí, fechando essa história toda, a pergunta de quem é que entende de varejo e tem os relacionamentos de varejo no Brasil. E aí, cá estamos nós, né? Eu Ainda bem. Não sei quanto que eu preciso ficar te explicando por que vocês são legais. Explica para os outros empreendedores, os investidores. Mas brincadeiras à parte, é muito isso. Acho que tinha essa questão clara de trazer alguém que entendesse de varejo, que tivesse essa experiência e esse network de relacionamentos, muito legal. Assim como eu tinha citado antes o caso da Regenutri, que entende muito de alimentos e tem essa preocupação com desperdício no DNA da Elo especificamente. Então com isso a gente montou um grupo muito legal e temos um grupo de anjos incríveis, que eu não vou citar nomes, porque senão eu vou deixar alguém enciumado, mas a gente tem pessoas espetaculares no nosso cap table e que estão ajudando muito além do investimento que fizeram e que também são uma fonte de orgulho muito grande de poder ter pessoas incríveis assim do nosso lado. Eu sei que eu falo o nome da Aline e do Bruno também. Mas o mais legal é que não dá para fazer nada sozinho, mas quando a gente pode escolher as pessoas com quem a gente quer caminhar e construir algo que é tão impactante, né, do ponto de vista social e do ponto de vista ambiental, isso é muito legal, né? A trajetória fica mais divertida, como você gosta de falar, mais entusiasta, assim, fica mais entusiasmado a fazer o negócio acontecer. Com certeza. Muito bem. O que eu ia te perguntar, e aí sobre a vida do Marco, assim, né? Porque poxa, a vida de empreendedor não é fácil, né? A história tá bonita aqui, assim, né? Mas tem vários percalços na vida do empreendedor que orbitam e que não é só do negócio, mas é a vida pessoal, é tudo que tá ali, tudo que tem no desafio do próprio business, da resiliência, enfim. Aí, o que você faz hoje para manter o teu foco, né? Você pratica algum hábito que você tenha? O que você faz para... Então, eu adoraria ter uma resposta daquelas bonitas do tipo, eu medito e levito, mas não é verdade, nem uma coisa nem outra. Mas começando pelo começo dessa história, é muito engraçado. Quando eu fui, voltando na nossa conversa, quando eu tomei a decisão de empreender, né, e um pouquinho antes de começar a Pix, eu lembro muito bem de um papo com o Sérgio Kulikovski, que é um nome que talvez muitos nem saibam quem é, foi um dos primeiros empreendedores de tecnologia no Brasil que deu muito certo, né? Que fez a NetTrade e vendeu para a Patagon, né? E eu lembro que ele falou o seguinte, empreender é andar numa montanha russa, né? Ele falou assim, você acha que você está subindo e quando você menos espera você despenca, e quando você menos espera você começa a subir e quando você fala ufa você vira para o lado, e, enfim. E o que ele não me contou é que isso não é que isso acontece ao longo da vida da startup, isso acontece às vezes 3 vezes no mesmo dia, né? Então, é uma coisa muito intensa e a verdade é que, assim, eu aprendi a gostar disso. Parece meio maluco, mas eu passei a aceitar essa incerteza com bastante naturalidade. Eu acho que tem bastante... Eu já fiz terapia algumas vezes na minha vida, mas eu acho que eu faço bastante autoanálise também, e eu descobri que eu gosto. Né, que com raras exceções, esse estresse para mim acaba sendo produtivo. Eu sou uma pessoa que funciona bem sob pressão. Eu gosto de saber que precisa resolver. Né? E isso me energiza, me dá prazer e tudo mais. Então eu faço exercício, eu como razoavelmente bem, mas eu não acho, assim, o que eu faço que me motiva, que me traz para o eixo? Eu acho que eu fico com a minha família, que eu gosto muito.
eu deixo o celular em outro cômodo quando a gente senta para comer, eu não levo o celular para o meu quarto na hora de dormir, a gente termina de jantar e os três, cada um pega o seu livro e a gente lê junto e conversa sobre o que um está lendo com o outro. E isso dá uma centrada, né? E além disso, gosto de estar com os amigos, de, sei lá, tirar a cabeça do foco específico do que está estressando, porque eu acho que na hora que você relaxa também vem ideias, vem soluções. Eu acredito muito em abrir a cabeça e ver soluções que estão em outros lugares. Às vezes você botar mais força em cima daquele um preguinho lá que você está tentando empurrar para dentro, não é isso que precisa. Sim. Às vezes você precisa olhar, dar um passo para trás e descobrir que tem uma solução em outro lugar. Enfim, então não tem uma boa resposta do tipo meditação e levitar. Mas Desculpa. Não tem a resposta certa. Tem aquilo que faz parte da tua vida e que é onde você encontra e que talvez, por exemplo, essa questão que você falou, né, de você saber dividir os momentos também e de oxigenar, porque às vezes é nesse jantar que você está conversando com a tua família, é nesse papo do livro que muitas vezes pode vir um insight ali para outra coisa, mas são essas oxigenações que acontecem, né? E você sabe que essa minha resposta teve que mudar um pouquinho, agora eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas é verdade, que é o seguinte, eu dizia que quando eu tinha muita raiva, até uns 10 anos atrás, eu ia no estádio. E aí, porque assim, isso era um problema, porque eu ia no estádio e eu cresci os primeiros 18 anos da minha vida tomando, desculpa falar, porrada na cabeça, que o meu time não ganhava nada. Mas agora... E aí, o que acontece? Né? Eu passei alguns anos que eu ia pro estádio para extravasar a raiva. E aí tiraram isso de mim. Porque agora eu vou pro estádio e meu time ganha. Entendeu? Então, assim, então é uma fonte de prazer, mas não resolve mais o problema da minha raiva. Viva o nosso Palmeiras! Viva o nosso Palmeiras! Né? Grande Abel! Abel, pra você! Não é à toa que o cara faz a camiseta da Aravita verde, né? Tudo tem uma explicação, tudo tem, a mensagem subliminar aqui. Então, ó. Não conta pra ninguém, mas a Aline que fez a camiseta verde porque ela achou que tinha a ver com natureza. Entendi. Tá Entendeu? bom, Aline, eu vou acreditar aqui que não teve nenhum tipo de influência, nem subliminar. Vamos caminhar para o fim, a gente podia ficar aqui conversando uma tarde inteira, que está no Cubo hoje, que é onde a gente está agora, né? E você também que está aí, não esquece de se inscrever no canal, no Spotify ou no YouTube, para sempre acompanhar os nossos conteúdos, que sempre tem entrevista nova saindo. Mas, ó, o que a gente pode esperar do futuro da Aravita? Eu espero que ele seja longo e próspero. Né? A gente tem um sonho muito grande. Né? A gente fala em todas as letras que a gente começa otimizando a compra de fresh food para supermercado. A gente acha que esse é um ponto que faz muito sentido na cadeia como ponto de partida, mas fundamentalmente porque o valor está muito claro, né, de aumentar a venda e diminuir o desperdício através da otimização da compra. E tem uma questão bem específica, que é a disponibilidade de dados em grande quantidade no PDV. Mas a gente acredita que ao longo do tempo existe a oportunidade de crescer a Aravita na direção da distribuição e de alguma maneira até influenciar na produção. Porque quando você consegue ter um sinal claro de demanda, que você amplifica na direção da oferta, você corrige distorções e acaba tornando a cadeia como um todo mais eficiente, mais rentável e com menos desperdício. Né? E a gente acha que isso é uma visão muito legal de você reimaginar a cadeia de fresh food daqui a, sei lá, 10 anos, 15 anos, 20 anos, muito mais digitalizada, muito mais eficiente, com um grande volume de decisões sendo tomadas com uma frequência cada vez maior por inteligência. Né? Que é uma coisa que só vai ser possível conforme o mundo der suas voltas e espero, né, a Aravita for tendo cada vez um papel maior nesse processo de redesenho, né, do mundo alimentar e especificamente da parte de alimentos frescos. Né? A gente brinca que tem bastante solução boa para ketchup, mas enquanto isso o tomate está estragando. Né? Isso dói, né? Porque quando a gente olha pro filho, a gente fala assim, eu queria que ele comesse mais tomate, entendeu? Eu queria
indo além, né? Queria que as crianças comessem mais alimento fresco, que isso chegasse de maneira eficiente, num custo razoável e que a gente pudesse ter mais saúde, mais alimentação. E se a Aravita puder contribuir para isso, show. Sim, muito bem. A gente tem o nosso Hi Bye, que é um ping-pong estilizado aqui, a la Hi Partners, entendeu? Então, tá bom, vamos lá. Perguntas e respostas rápidas. Então, ai. Primeiro, um livro. Não sei se vai ser simples a resposta. Eu vou te falar o livro que estava na minha cabeça agora, tá? A Estrada. A Estrada. Porque o Cormac McCarthy morreu semana passada. E não é o único livro que marcou a minha vida, tem alguns outros, mas esse foi dos mais importantes e o fato desse autor absolutamente incrível ter falecido tão pouco tempo atrás faz com que esse seja o meu livro no momento. Muito bem. The Road. Uma pessoa. Meu avô. É? Por quê? Porque eu acho que ele tem um papel gigantesco, maior do que qualquer outra pessoa naquilo que eu me propus a ser na vida. E eu convivi com ele até os 18 anos, ele faleceu quando eu tinha 18, e foi uma pessoa que foi muito importante para desenvolver a minha maneira de ser, de me comportar, do que eu valorizava. A gente era muito próximo, era uma dupla engraçada de ver, porque eu com mais de 1,90 m, meu avô com menos de 1,60 m, se é que você pode imaginar essa cena. E eu fui para Stanford, e quando eu acabei meu primeiro ano, eu voltei e eu vim direto para a casa dele, porque ele estava bem doente, e ele falou para mim, que bom que você voltou, eu estava te esperando. E faleceu 2 dias depois. E agora, entendeu? Foi em junho, meu Deus do céu, faz 31 anos. E, enfim, uma pessoa muito, muito, muito presente na minha vida, tantos e tantos anos depois. E vai ser eternamente. Porque isso não muda. O tempo pode até amenizar algumas coisas, mas ele não apaga, não tem jeito. Tá sempre aí. Tá sempre. Tá em você, em tudo que você faz. Uma frase. Se vale a pena fazer, vale a pena fazer bem feito. Muito bem. Gostei, vou pegar pra mim também. Um sonho. Sonho vou voltar no que a gente falou antes, que a Aravita possa ter esse impacto no mundo, que a gente possa construir uma empresa que tenha impacto direto, né, que tenha esse impacto social, impacto ambiental que a gente falou, que ela consiga ter esse impacto além das fronteiras do Brasil, não apenas porque eu acho que o mundo precisa resolver esse problema, mas porque eu acho que o Brasil merece ter mais empresas que sejam referência de sofisticação, de tecnologia, de resolver problemas grandes. E se isso acontecer, vai ser um sonho realizado e aí eu posso respirar e falar, ufa, valeu a pena. Muito bem. Até começar outra coisa de novo. Marco, eu quero te agradecer muito. Obrigada por todas essas dicas que você deu aqui. Obrigada por você ter vindo aqui hoje presencialmente falar com a gente. A gente está muito feliz de receber a Aravita no portfólio, muito feliz de trabalhar com você. De novo, né? A gente tem o privilégio de também escolher com quem a gente quer caminhar e é muito bom saber que a gente está assim, que a gente tem valores e princípios que se combinam e nisso transformam o nosso negócio numa coisa que vai muito além só do ganho financeiro, mas vai no ganho de capital intelectual, de amigos, enfim, de um ambiente que a gente quer estar. Então, obrigada. Eu que agradeço. Depois disso, não tenho muito o que acrescentar. É um super prazer estar aqui com você hoje e agora juntos na Aravita. É muito Obrigadão. Bem. E você que ficou aí acompanhando a gente até agora, eu te agradeço também pela presença. Não deixa lá de se inscrever no YouTube, na Hi Partners e também no Spotify, no nosso canal que se chama Come Together. E eu te espero então no nosso próximo episódio aqui do nosso Come Together. One thing I can tell